possibilitar autonomia, oferecer variedade de roupas e estimular a autoestima. Esses são alguns dos nossos assuntos do E-Moda sobre moda inclusiva. Falar em inclusão é termos uma nova postura em meio às diferenças. Para os designers, moda inclusiva pode ser estimulante, contornando limites e pesquisando materiais especiais. Sou professora Fabiola Mourão, trabalho na área da moda há 24 anos, né? Trabalho com modelagem, com costura e também na parte de eventos, de seminários, essas coisas, consultoria. E sou professora universitária desde 2004. Eu me chamo Fernanda Martins, eu sou designer de moda, graduada pela Universidade de Fortaleza. Meu nome é Magda Coelho, tenho 22 anos e sou estudante de design de moda da Unifor. A moda acessível, ela tem a preocupação de dar acessibilidade a alguém que tem alguma certa limitação. A moda inclusiva, ela é moda para todos. Você pode ter limitações, como não ter. Tanto uma pessoa cadeirante pode usar um short e um cropped, como uma menina de 20 anos pode usar um short e um cropped. Ou uma mulher mais velha, depende do estilo dela e do gosto dela. A moda inclusiva é para todos, sem distinção. Então eu comecei já a trabalhar com esses conceitos, a me aproximar, a pesquisar, a ver possibilidades dentro do Brasil e fora do Brasil, como é que isso acontecia. O projeto Acessibilidade é Moda, ele surgiu porque dentro da minha casa eu tenho a minha mãe que usa uma prótese na perna direita. E eu vi a dificuldade dela comprar roupas, né? E nesse período eu estava ministrando tecnologia da confecção e o aluno tinha que desenvolver uma roupa e produzir a peça piloto. E uma aluna me pediu para produzir a peça para o pai dela, porque o pai dela era cadeirante e tinha dificuldades. E ele precisava trabalhar e colocar carteira, documentos no bolso, e o bolso tinha que estar em cima da coxa. E normalmente o bolso está atrás, ele não teria como tirar. E aí surgiu, eu cheguei em casa, eu digo, poxa, os alunos gastam 600, 700 reais numa roupa para um desfile, por que a gente não pode continuar com o desfile, mas fazendo dessa roupa uma coisa muito maior? Tem uma simbologia muito maior de inclusão, de acessibilidade. Foi quando a acessibilidade à moda surgiu. Então a pessoa tem que trabalhar pensando na diversidade, porque você sai da sua zona de conforto e consegue dar o melhor de si. Então todo dia eu estou trabalhando isso. E no quarto semestre nós temos o eixo, o UME 4, que tem que ser desenvolvido um produto acessível. A princípio, a Unifor trouxe o projeto para a gente e no nosso quarto semestre a gente abraçou, tentando envolver e pensar por esse lado, que seria um lado que a gente nunca tinha pensado. Eu tenho que pensar que aquela pessoa que vai usar aquela roupa, ela deve usar algo que ela goste, do desejo dela, e ela deve usar algo que permita a ela o maior nível de autonomia possível. Se ela não é alguém que tem tanta autonomia por conta da condição do seu estado, né, de doença ou de incapacidade do que foi gerado por isso, eu vou pensar também no cuidador. Então eu vou pensar em peças de roupa que atenda a essas demandas de beleza, de conforto, de identidade, mas que também possibilite ao cuidador que vai vestir essa pessoa ter o menor esforço possível. Nós temos que ter a preocupação de elaborar uma roupa que seja bonita, que tenha um bom design, mas que não atrapalhe a vida funcional dela, né? Enquanto profissional, enquanto estudante, enquanto dançarino, como o pessoal do Elos da Vida. Então é uma roupa que dá condição dessa pessoa vestir e despir sozinha e dá o máximo de autonomia para as pessoas. Esta é a função da moda acessível. A gente foi convidado para ir para essa instituição, onde envolvia cadeirantes que dançam e tem todo um projeto já por trás disso. Então, a gente começou assim, a Unifor trouxe a ideia e a gente teve que se adaptar e tentar inovar com isso. Então, a gente está sempre buscando trazer essa realidade
para o convívio, para o dia a dia do aluno, que amanhã será o profissional do mercado. A princípio deu muito medo, porque você está lidando com outra pessoa que a gente até então, a gente nunca tinha feito aqui dentro da universidade, a gente nunca tinha lidado com um cliente, assim, de conversar com o cliente. Então, essa foi o primeiro medo, foi esse, de ter que conversar e ter que atender todos os pedidos daquele cliente, né? Ter que deixar ele completamente satisfeito. O outro medo era, pelo menos o meu particular, era medo de falar alguma coisa que pudesse ser mal interpretada, entendeu? Então, a princípio, o meu medo foi esse. Só que depois que eu cheguei lá, que eu conheci, porque lá a gente vai ver a apresentação deles, que eles estavam, no primeiro dia eles estavam dançando, e a gente meio que chega perto de um, chega perto de outro e convida a pessoa para trabalhar com você. E ela chegou para mim e me chamou. Perguntou se eu não queria que eu fosse dela, e eu, lógico. Eu conheci a Silvana e a gente começou a trabalhar juntas, a gente trocou contatos. E a gente conversava todos os dias. Ela, um amor de pessoa. Foi, assim, o maior presente que eu ganhei. Foi, tipo assim, uma troca de amizade, assim. A gente meio que fez um laço. E aí ela me contou as necessidades dela e dos sonhos, que era isso que eu queria. E no próximo bloco você vai conhecer trabalhos envolvidos em prol de uma moda mais acessível. O E-Moda volta já! Ideias que deram vida aos tecidos. Projetos incríveis que buscaram o conforto de quem veste. Cada dia ela vinha me trazendo um problema e a gente vinha juntas tentando arranjar uma solução. Ela disse assim, Magda, a gente começou a ensaiar a dança, que a gente vai apresentar na Unifor, só que eu não estou me sentindo segura para usar o Tomara que Caia, porque os meus braços eu vou ficar balançando o braço. E eu, não, então vamos desenvolver um casaquinho para você colocar. Eu não sei, vamos conversando. E aí eu ia desenhando, mandava a foto para ela dizia assim, não, eu gostei, mas vamos fazer assim. Desenhava de novo, mandava, ela, não, agora tá ótimo. Peguei a roupa, a gente refez a roupa inteira, de vez em quando um Tomara que Caia, ficou uma parte do Tomara que Caia todo aqui e uma estrutura totalmente invisível de tule, todo um tecido mais transparente, para que ela sentisse o toque do tecido, conseguisse ficar mais segura, mas que isso não atrapalhasse visualmente as pessoas que vissem ela. E isso aí ia ajudar tanto o visual dela como a autoestima dela. Ela falou assim, que ela não podia usar tecidos muito lisos, porque quando ela ia dançando, ela ia escorregando da cadeira. E o tecido que eu já vinha trabalhando na coleção e tudo, era o couro. Então eu pensei que, tipo, tanto ia fazer com que ela ficasse muito sufocada, o couro, porque ela ia dançar, ia fazer tudo. Então o que a gente fez? A gente fez uma estrutura toda por baixo, num tecido mais leve. O tecido, ele era assim, mais liso e proporcionava que ela ficasse escorregando. Mas o que eu disse a ela? A gente faz uma estrutura para a sua cadeira, deixa um estofado da sua cadeira todo coberto, a gente deixa ele lindo, a gente faz um bordado nele atrás e por dentro, sem ninguém ver, o cinto do vestido vai te segurar. Outra coisa que a gente fez também na questão do fechamento da roupa, a gente não fez a roupa toda fechada atrás, a gente fez a roupa fechada na lateral, porque ela conseguia levantar um pouquinho da cadeira, botava a roupa e conseguia ela mesma fechar e ela mesma tirar. A pessoa que é usuária de cadeira de rodas, como ela passa muito tempo na cadeira de roda, então, por exemplo, ela tem que ter um diferencial já a partir da modelagem. E aí usa princípios da ergonomia, que traz o conforto, né? O conforto de como essa peça vai se acomodar no corpo, a textura, a questão se essa peça ela absorve calor muito ou pouco, que a pessoa vai ficar o dia sentada lá. E ela não pode ter nada que fique de muito atrito na parte de trás, na parte posterior, porque senão vai provocar feridas. Então, por exemplo, calça, jeans, o ideal é de que se use o mínimo de costura e que essas costuras traseiras elas sejam protegidas e de que não tenha bolso. O bolso vai ser só um enfeite ali, se tiver. O ideal é que não tenha. E muito menos bolso com botão.
O cós dessa calça, ele tem que ser feito numa modelagem diferente para não ficar aparecendo a peça íntima da pessoa. O trabalho do nosso 4º semestre, que foi o do P4, que é onde o aluno é solicitado a construir um conjunto de 8 produtos, é uma coleção de 8 produtos que transita, né, entre produtos de home decor, vestuário e outras peças. E aí esse foi totalmente permeado pela moda inclusiva. Moda inclusiva, sustentabilidade, eu trabalhei com upcycling também nesse período. Né? E no final do curso, já no P5, a partir daí do P4, eu já comecei com a ideia de um aplicativo de moda. E levei essa ideia para o meu TCC e construí, então, o aplicativo que recebeu o nome de Leitor de Estilos. E a ideia é de que esse estilo, para cada peça, ele venha numa etiqueta em QR Code, na etiqueta da peça, né, da roupa, as etiquetas que vem, e aí o fabricante, então, ele poderia colocar, além da questão do que é aquele estilo daquela determinada peça, e a definição, que é mais importante, todos os outros itens que vêm na etiqueta, tipo quem é o fabricante, local de fabricação, modo de lavagem, que são as informações oficiais. A gente pensou muito nas pessoas com deficiência visual. Né? Esse foi o público que me atraiu inicialmente. No final do trabalho da construção, a gente conseguiu concluir algo que é muito próprio da moda inclusiva, é que ela alcança todas as pessoas no final das contas. O papel da universidade é esse, é incluir todos indistintamente. E eu acho que a gente está buscando alcançar esse objetivo. A gente desenvolveu 4 acessórios para deficientes visuais e mais 4 para deficientes auditivos. Nesses 4 dos visuais eu incluía óculos e pulseira. Eu queria muito conhecer mais desse universo e poder passar uma personalidade forte para pessoas que elas não precisam ver, mas elas entendem, elas sentem. E eu queria outra coisa que eu também tinha uma vontade muito grande, era que ela pudesse pegar na armação do óculos, ela pudesse ler que cor era, que material que estava sendo usado. Então, além de trabalhar o acessório e o design, a gente trabalhou a comunicação com a pessoa que está usando. No desenvolver da coleção, a gente usou muito espelho. Por que a ideia do espelho? Principalmente com os deficientes visuais, porque a pessoa que está usando, ela não está vendo. Mas você que está olhando para ela, você tem que entender que ela é como você. Então, quando ela olhar para o seu espelho, que ela olhar para o seu óculos e ver o espelho, ela vai se ver. Era um adaptador para bengala. Então, ela vinha, era um bracelete que vinha com um adaptador para colocar a bengala, para que a pessoa se sentisse segura e não precisasse ficar segurando. E ela pudesse continuar caminhando. Então, era sempre assim, sempre com esse jogo de espelhos. Já para os deficientes auditivos, a gente usou muito questão de brinco, né? Porque o que eu falei, tem esses brincos que estão na moda, que pegam a orelha inteira, mas você que usa aparelho, você não vai poder usar. Mas por que o aparelho ele não se encaixaria no brinco? Então, a gente trabalhou muito isso. Moda acessível e moda inclusiva é negócio e rentável. Ele tem que mostrar que quando ele faz uma peça onde a gama de clientes aumenta, ele ganha novos clientes, então ele começa a mostrar para o empresário que aquilo é negócio e que tem lucratividade. E, ao mesmo tempo, ele exerce um papel social. Ele exerce a função dele de estilista, né, de criador, mas ele também exerce uma função social. O fato de se olhar para as singularidades, isso tem que ser um incentivo e não um fator de recuo, de intimidar os futuros profissionais de moda. Né? Eles têm que imaginar de que a gente pode avançar e crescer bastante. A gente precisa, eu não digo não só plantar a sementinha, a gente tem que regar, tem que colher frutos e tem que fazer com que as coisas realmente funcionem. Ainda bem que as pessoas estão começando a olhar para necessidade básica, sabe? Porque não é uma necessidade extrema, é uma necessidade básica. Porque quem não quer sair bonito, quem não quer passar sua personalidade para o mundo? Todo mundo. É a necessidade que todo mundo
quer passar, é mostrar a sua imagem. Mas tem gente que tem algumas dificuldades. Então, o design, que tem a criatividade, tem a tecnologia ao favor, por que não? Eu acho muito importante e eu acho louvável que esteja crescendo muito esse mercado. Para o público em geral, é de que nos cobre. Nos cobre, porque os profissionais da área de moda especificamente, que é o meu caso, né, assim, a gente tem capacidade sim de pensar, de criar, vai mexer com a minha zona de conforto, porque talvez eu tenha que pensar um pouquinho mais como é que eu vou fazer a modelagem da peça, né, que estrutura eu vou dar para ela, mas nos cobrem. Então, assim, acho que os dois lados, né, tem como sair com resultados extremamente positivos. A roupa e a moda, ela tem que ser acessível a todos indistintamente. E a moda acessível, ela pensa nesse aspecto. Toda pessoa com corpos diferenciados tem que estar na moda. Dificuldades, superações. A moda acessível pretende incluir pessoas que estão fora do padrão de beleza. Veja no próximo bloco a história de quem foi modelo e hoje é designer de moda plus size. Ela que sonhava aventurar-se no mundo da moda. Começou sua carreira como modelo e hoje é designer e empreendedora da moda plus size. Acompanhe a história de Carol Zacarias. Carol, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. E Carol, sobre essa sua profissão aí, né, também como designer de moda, eu queria saber como é que surgiu essa ideia. E também você era modelo, né? Conta um pouco pra gente sobre sua carreira. Pronto, em 2011 eu fui convidada a participar de um desfile com algumas marcas plus size daqui. E aí, desde esse desfile, que foi em maio de 2011, eu comecei a fazer alguns trabalhos como modelo plus size, né? Na época eu cursava letras português na UFC. E aí comecei nesse mercado, nesse mundo da moda, fui me encantando, até que eu resolvi largar tudo, largar letras português e me aventurar nesse mundo da moda, né? Mas eu não queria só uma moda padrão, eu não queria só aquela moda que a maioria das pessoas querem, sabe? Fazer sua própria marca ou trabalhar em alguma loja, alguma marca grande, famosa. Eu sempre quis ter a minha própria marca, né? E trabalhar muito com a inclusão, porque é importante salientar que a inclusão, ela não é só de pessoas deficientes, né? Ela é aquilo que tudo que tá fora do padrão, né? Daquela roupa normal, daquele tamanho normal. E aí, estudando, e aí eu fui pra faculdade, fiz, e todas as cadeiras que eu fazia focado no plus size. Até que eu cheguei em um semestre que eu tinha aulas de ergonomia e de modelagem. Sim. E eu via naquilo ali, eu lembro que era uma das cadeiras que mais me encantava, porque eu via que eu podia trabalhar com a inclusão, com a moda inclusiva, bem na área que eu queria, que era a modelagem, né? Sim. Por quê? Porque a curva da mulher gorda, o corpo da mulher gorda, logicamente, ele é totalmente diferente da mulher magra, né? E aí algumas marcas faziam o quê? Ela pegava a modelagem tamanho padrão, tamanho da piloto, tamanho 36, 40 e só aumentava, entendeu? E aí ele não se importava com aquela curva, ele não se importava com o estudo do corpo da mulher, né? E aí eu passei a fazer isso, cada semestre eu conversava com os professores, cada professor me dava assim algumas dicas, né? E aí foi dando certo. Foi o meu projeto final da faculdade, que graças a Deus foi super aprovado e idolatrado assim, pelos professores. Eles amaram o trabalho que eu fiz de beachwear plus size. E aí depois eu fiz a pós-graduação também na mesma intenção. Ser modelo plus size foi gratificante por isso. Por eu escutar várias histórias de meninas que se inspiravam em mim,
né? E isso me dá cada vez mais ânimo de continuar fazendo meu trabalho e agora com a minha marca colocando bem a minha personalidade nas roupas, sabe? Que aí eu trabalho transparência, eu trabalho coladinho, saia coladinha. Vamos mostrar aqui pra gente. E aí eu tenho cropped. Legal. Sim. Tem de tudo. Pra se sentir bem, né? Pra se sentir bem e mostrar que não é o teu manequim que vai te... Porque na verdade não é o teu manequim que te diz qual a roupa que tu tem que usar ou não, entendeu? É muito mais o formato do teu corpo que te diz o que vai ficar legal, o que vai ficar harmônico ou não, né? E Carol, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar aqui pra gente, pra esse nosso programa sobre a moda inclusiva, né? E também agradecer, né, por sua presença. Amei lhe conhecer. Eu também, vocês. Venham sempre. E se você tem mais alguma coisa assim pra falar pra gente aí? Eu vou dar uma dica pra quem tá pensando assim em abrir marcas ou começar. Eu queria dizer pra vocês para que não olhem pra onde todo mundo tá olhando, entendeu? Que busquem novos horizontes, que busquem essa moda inclusiva em outras pessoas, que olhem ao seu redor para saber qual a dificuldade que as pessoas têm, né? E busquem atender esse público, porque tem muita gente indo para um canto só e tem um mercado ali disponível para um monte de gente, seja plus size, seja cadeirante, seja o que for, tem muita gente aí precisando, né? Que você é empresário, ou você que queira ser empresário, esse sonho, olhe para esse lado, com certeza vai ter muito sucesso. Dentro do campo do designer, pensar na moda diferente significa inovar, rompendo barreiras e ganhando valores de vanguarda. O E-Moda dessa edição fica por aqui. Não perca as próximas. Tchau!